É nosso entrevistado ao vivo de hoje aqui no estúdio, o ex-prefeito de Agudos, Carlos Ottaviani. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Carlão, saudades de você. Saudades havia, professor, de estar aqui nessa casa que chamo de a nossa casa, TV Prevê, essa casa onde dá espaço para que nós da região possamos falar da nossa cidade, possamos falar daquilo que tem de bom nas nossas cidades e também da região. Aqui a gente verdadeiramente se sente em casa. Eu agradeço o convite mais uma vez. Bom, você não continuou no secretariado do Everton lá em Agudos. Qual o motivo, Carlão, e o que você está fazendo hoje? Perfeito. Professor, nós deixamos de participar desse governo do Everton, que se iniciou agora dia 1º de janeiro, e evidentemente ele vem trabalhando bem, a cidade está contente com o prefeito, mas eu pretendo disputar a eleição de deputado o ano que vem. Eu já teria que me desligar em março da prefeitura. Então eu já preciso também começar a rodar a região, rodar as cidades, manter contato com lideranças políticas de toda a região, para que nós possamos aumentar o nosso cacife eleitoral quando tivemos, por exemplo, da última eleição, que nós disputamos e tivemos 53 mil votos e que só não assumimos uma cadeira por dois motivos. Primeiro, porque eu não ouvi o senhor, se tivesse entrado no PDT, eu estaria eleito. E o segundo, que no partido onde disputei me faltaram 9 mil votos que não me permitiram, então, assumir uma cadeira de deputado federal. Mas eu pretendo trabalhar agora muito mais, rodar muito mais a região, ter muito mais contato com lideranças políticas, então, fora da prefeitura, eu vou ter muito mais tempo para poder ter esse trabalho sem o compromisso com a prefeitura de Agudos. É verdade. E agora, você foi suplente no PP, lamentavelmente não assumiu e provavelmente não tem mais tempo nenhum para assumir. Você vai trocar de partido? Quais os convites que você está tendo? Você sempre muito cobiçado por outros partidos, porque realmente nesse eixo Bauru-Agudos, você é um candidato de no mínimo 40, 50 mil votos mesmo, só nesse eixo. O que você pretende fazer, Carlão? Perfeitamente. A semana retrasada eu estive com o deputado Michel Temer, onde ele fez o convite para que a gente fosse até São Paulo, que ele gostaria de conversar com a gente. E estando lá, o vice-presidente da República, Michel Temer, ele insistentemente fez o convite para que a gente ingresse no PMDB, para ser candidato a deputado pelo PMDB, e de forma muito gentil. E eu, claro, fiquei feliz pelo convite, fiquei feliz pela lembrança. Tenho recebido também convite de outros partidos para que a gente possa estar aí disputando a eleição por outras legendas. Mas eu penso o seguinte, embora eu tenha o coração, tenho o coração em determinado partido, mas eu penso o seguinte, o que a nossa região precisa, o que as nossas cidades circunvizinhas precisam, é de um deputado representando a nossa região. Então eu quero ver qual que é o melhor partido, qual o partido que vai dar uma condição mais próxima da vitória eleitoral. Não adianta eu também disputar a eleição pelo PSDB, como também me convidaram, e ter que lá juntar 120 mil votos, ou no PMDB também, de 110 a 120 mil votos para se eleger. Eu tenho consciência que a cidade de Agudos, que seria a principal base eleitoral, é uma base pequena, e eu teria que buscar isso na região. E é muito difícil. Então eu tenho que buscar um partido onde se exige menos de votos para que a gente possa, de fato, disputar a eleição com a expectativa de vencer. Disputar só por disputar, isso é papel de bobo. Eu não venho para esse jogo. Eu venho para disputar e vencer a eleição. Não vencer é outra condição, mas já entrar derrotado, não. Eu venho para fazer uma campanha, até inclusive na eleição passada, a gente era visto como, acho que não tem nenhuma chance e tal, e dado os 53 mil votos que tivemos, fui o mais votado dentro de Bauru. Uma bela votação. Tendo aqui em Bauru quase 30 mil votos, Bauru me honrou muito, Agudos também me deu uma votação considerável de mais de 80% dos votos válidos, tive muitos votos aqui por toda a região, mas ainda é preciso aumentarem mais um pouco para, de fato, conquistar uma cadeira para que a gente possa ter Bauru e região representada no Congresso Nacional. Passou da hora. E eu quero aproveitar esse momento e dizer à classe política de Bauru, dizer aqui a todos, que eu pretendo sim ser candidato a deputado federal, mas
eu me coloco à disposição para abrir mão da minha candidatura, para que nós possamos ter menos candidato a deputado federal. Porque tendo menos candidato, veja só, professor, na eleição passada, nós tivemos 10 candidatos de Bauru, 10 candidatos de Bauru a federal. Tivemos 10 candidatos de Bauru a estadual. Aí cada um de Bauru, do estadual, dobra com o federal de fora. Cada um estadual, cada federal daqui de Bauru também dobra com o estadual de fora. Resultado, nós estamos cometendo um suicídio. Nós estamos cometendo um suicídio político e um prejuízo muito grande para toda a região. Se nós diminuirmos o número de candidatos e deixar de buscar pessoas de fora, que vêm aqui, buscam uma quantidade grande de votos e não traz nada para Bauru e região. Eu pergunto, os deputados que tiveram voto fora de Bauru, que foram eleitos, o que trouxeram para Bauru? O que trouxeram para a nossa região? Desconheço absolutamente nada. Então nós temos que ter gente daqui. Eu coloco a minha candidatura à disposição, até para abrir mão da minha candidatura, para que possa a nossa região ter menos candidatos e com isso a população poder escolher melhor, escolher daqui as pessoas que de fato estão para trabalhar pela nossa terra, nossa região. Já me atrevendo a dar outro conselho para você, o PMDB e o PSDB, os dois são fria, entendeu? Quer dizer que, a não ser que o PSDB, o Pedro Tobias jura por Deus que ele vai ser candidato a estadual ou a federal, vai dobrar só com você e vai te levar para o que ele não pode fazer, porque ele é presidente do PSDB. Ele é presidente estadual do PSDB e a gente entende, compreende. Você continua com um bom relacionamento com ele? Tenho. O Pedro Tobias tem ajudado muito a Agudos e com essa forma de estar ajudando a nossa cidade, a gente, claro, tem ele ajuda a região inteira, perfeitamente. Né? E eu compreendo que, dado a sua condição de presidente estadual do PSDB, ficaria difícil ele fazer uma composição só comigo. Seria difícil. Claro que se existisse essa composição, só Pedro e Carlão, ele teria condições, claro, de me carregar e me fazer eleito deputado. Fora do ar, eu dou as minhas sugestões para você aí. Mas eu compreendo essa condição. Mas tem dois partidos na minha cabeça aí que eu acho que o Carlão... Mas na passada, se eu já tivesse te ouvido com relação ao PDT, se tivesse ouvido o professor Duda e Faria Neto, me lembro, nós tínhamos participado aqui de uma entrevista, estamos na entrevista, fomos almoçar, e o senhor e o Faria Neto me convidaram para que ingressasse no PDT, que ali seria a bola da vez. E eu, aquela preocupação que o João Herman Neto tinha ficado suplente na eleição anterior com 72.200 votos, eu pensei, é uma estrutura muito grande e que nós vamos ter dificuldade, dado o contingente eleitoral de Agudos. E estaria eleito. Por fim, eu tive 10 mil votos mais do que aquele que foi eleito lá e me faltou no partido onde fiquei, me faltaram 9 mil. Bom, vamos ver uma perguntinha já do telespectador. Já apareceu um montão de perguntas aqui. Você realmente... tem uma expressão regional muito grande, é um grande líder regional. Carlão tem quem ama e quem odeia, né? Meio termo com o Carlão não tem. Só que quem ama é muito maior do que quem odeia, né? Graças a Deus. Porque o Carlão é um cara que realmente toma atitudes, assume posições e muito coerente nas coisas que fala. O Luiz Carlos da Bela Vista, um grande abraço ao professor Duda e ao Carlão. Pergunto, vi ontem que o governo federal liberou 118 milhões para o tratamento de esgoto de Bauru. Mas como se trata do governo federal, estou com o pé atrás. Faz 4 anos que estão construindo o piscinão da água do Sobrado e não acabaram. Foi prometida a Universidade Federal e até agora nada. Aí ele pergunta para você, dá para confiar? Olha, o que deixa a gente com o saco cheio da vida política são essas promessas, essas enganações feitas, onde cria-se uma expectativa positiva na população e aquilo depois não vem e, evidentemente, a população termina se aborrecendo, achando que toda classe política é igual. Lamentavelmente, essa promessa feita, relatada pelo Luiz Carlos, a gente também acompanhou, espera com bastante expectativa, nós estamos com muita expectativa para que isso de fato aconteça, mas a gente vê que já foi metade do governo Dilma e já estamos aí no 3º ano e a coisa não acontece. Deus queira que venha acontecer, que venham esses recursos para que Bauru e região possam ganhar com todos esses investimentos prometidos pelo governo federal.
O Bruno Diniz, dos Altos da Cidade, ele fala: Carlão, analise a seguinte frase: o Maranhão está para o Sarney, assim como Agudos está para o Ottaviani. Não. Eu quero dizer para você que em Agudos, o povo lá está com o Carlos Ottaviani, o povo lá está com o Auro Ottaviani vereador, o povo lá está com o Everton Ottaviani prefeito, porque nós somos diferentes. Nós trabalhamos pela população de Agudos, trabalhamos pelo povo da nossa cidade com carinho, com amor, com afinco, com garra. E eu quero aproveitar para você, Bruno, e usar uma expressão que é costumeiro da minha fala. É só pegar a lista telefônica, ligar em Agudos e consultar 10 casas. Se pelo menos 8 das 10 casas pesquisadas por você e não tiver aceitação em 8, eu me retiro do cenário político. Bom, Bruno, o Carlão tem 50 anos de idade, o Sarney tem 200, né? O Papa é criancinha perto do Sarney, né? E a Era Ottaviani em Agudos completou 12 anos, vai para 16 agora com o Everton mais 4, né? E ninguém garante que vai continuar isso. O Carlão quer ir para estadual, federal, mas guardando as devidas proporções. O Sarney, diz que o Sarney falou: mas que o Papa tão jovem foi renunciar, né? Agora, professor, é o povo que escolhe. Claro. Né? Nós não temos por princípio de Agudos comprar votos para se eleger, né? Claro. O voto se conquista. Um político canalha, um político malandro, ele pode até comprar alguns votos, mas não compra a maioria absoluta para se eleger. E nós lá temos, graças a Deus, o apoio, o carinho da população, nós também temos amor pela cidade, e o povo sente isso, tá certo? Então, quando chega a hora da eleição, tanto é que na última eleição, meu amigo, o atual prefeito disputou, foi candidato único da cidade, tá certo? Todos os partidos se reuniram para apoiar o Everton na sua reeleição. Então, isso é fruto de um trabalho que vem acontecendo e que a população tem aprovado. Agora, as pessoas só estão no poder porque o povo vota. E nós ganhamos a eleição, não foi comprando voto, foi sendo de fato escolhido pelo trabalho e pelo amor que nós temos com a cidade de Agudos. O Claudinei da Pousada Esperança, eu não sei por que passaram isso para cá, não deveria ser aqui, eu poderia responder fora do ar. Meu vizinho Virgílio Severino Guedes, de 77 anos, está internado no pronto-socorro central, aguardando vaga para o estadual. Eu gostaria de perguntar se há como conseguir uma vaga. Eu gostaria de saber também se em Agudos a situação está igual à de Bauru. Olha, o pronto-socorro, tanto de Bauru como o pronto-socorro de Agudos, atende na sua primeira necessidade. E evidentemente que uma pessoa infartada, uma pessoa com AVC, precisa de uma retaguarda maior, que seria o hospital estadual, o hospital de base. E, infelizmente, o que está faltando é ampliação de mais leitos hospitalares. O Brasil está dando aí um tremendo apoio, construindo gigantescos estádios de futebol, verdadeiras fortunas extravagantes, quando nós temos necessidades prioritárias. Embora o esporte, o Brasil gosta, nós gostamos, nós amamos o futebol, mas, professor, puxa vida, tem tantas necessidades tão mais importantes no nosso país como a saúde, e a gente vê aí hospitais precisando de ampliação, precisando de mais recursos, de mais leitos hospitalares, e nós nos vemos desesperados. Agora há pouco ligou também uma amiga para mim, pedindo a intervenção para fazer a transferência de um paciente que está no pronto-socorro de Agudos para transferir para o hospital estadual. O que nós precisamos é a ampliação desses leitos hospitalares. Precisa que o governo federal também repasse mais recursos através do SUS e que o governo do estado também trabalhe pela ampliação desses hospitais para que possamos atender toda a população a contento. Bom, e no hospital estadual hoje, viu, Carlão, está o Nares, o Dr. Nares, que é uma pessoa excepcional. O Bauru ganhou. E essa semana, não sei se o Nares está assistindo, teve até umas enfermeiras-chefe do estadual na minha sala e relataram aquilo que eu conheço do Nares desde criança. O Nares foi meu aluno, sou muito amigo do pai dele, nós somos criados no sítio, eu e o pai dele, 2 sítios vizinhos.
da simplicidade do Nares. Eu acho que Bauru, devagarzinho, vai descobrir esse. Ele era do Barbino. Barbino pertencia a Pirajuí, do pirajuiense Nares, e eu tenho certeza de que... Só que o Hospital Estadual tem outra filosofia, né, Carlão? O negócio deles é a qualidade e não é a quantidade. Por isso que tem que resolver o problema do hospital de base mesmo, né? Como está resolvendo. A própria fundação de Botucatu está assumindo. Eu acho que devagarzinho, se Deus quiser, resolve tudo isso. Perfeitamente. Né? O que nós precisamos, professor, a gente, quando fala em ampliação de mais leitos hospitalares, nós temos ali o Hospital Estadual maravilhoso, espetacular. É maravilhoso. Mas nós precisamos de um atendimento ainda para poder receber mais pacientes. E só nós sabemos na madrugada as pessoas, os familiares de pessoas doentes, não é brincadeira, ligando na casa da gente, indo até nossa casa, nossas casas à procura, para que a gente intervenha em favor do seu parente, do seu amigo doente. É uma situação difícil. Então, o que nós precisamos é mais investimentos na área da saúde, muito mais, tá certo? Para que a gente possa dar aí uma segurança, uma tranquilidade a essas pessoas. O Marivaldo da Vila Paraíso, Marivaldo foi meu aluno também, viu? Boa tarde, querido professor Duda e palmeirense. Lamentavelmente eu sou palmeirense, Marivaldo. E eu sou tão burro, eu tinha jurado que eu não assistia mais jogo do Palmeiras, ganhou 2-3. Ontem eu sofri, que é um desgraçado, para ver aquela defesa ruim do Palmeiras, que eu não ia assistir. Aí o Sinuê me passou um e-mail, o Sinuê é um doente mental, só pensa no Palmeiras, né? Me passou um e-mail, Duda, hoje nós vamos ganhar. Eu falei, acho que o Sinuê tem razão. Liguei, olha... que eu sofri, ontem fui conseguir dormir depois 1h30 da manhã. Tanta raiva daquela defesa do Palmeiras, viu? Marivaldo, o que eu vou fazer, né? Boa tarde, Duda e palmeirense. Carlão, se tem um ser humano que eu aprendi a admirar em política e a respeitar, é você. Volte para a política, urgentemente. Um grande abraço. Ô, Marivaldo, eu agradeço. Marivaldo, você conhece ou não conhece o Marivaldo? Conhece? Marivaldo é um baulense, um amigo que a gente aprendeu a gostar muito dele. Apaixonado por avião. Isso. E eu agradeço as suas expressões de carinho, sua forma de nos tratar, meu amigo Marivaldo. Um grande abraço a você e a sua família. O doutor Natanael, Carlão, você tem 2 desafetos em Bauru. Um é o Aldo Elichan. O Aldo já falou para mim que admira o Carlão. O Aldo também faz tipo, viu? É meu amigo do coração, o Aldo. Ele fala, mas o Carlão, aquele gênio dele, eu gosto do Carlão, né? Agora, o Aldo é um crítico contumaz de todo mundo. E o Elias Brandão. O Elias Brandão também é inimigo seu? O Brandão, quando foi candidato a presidente do Noroeste, prometeu que levaria o time para a Libertadores da América. O senhor acha que ele conseguiria essa proeza? Olha, o Aldo, aquele jeitão, é a forma dele tratar as pessoas e... O Aldo é inteligente, viu? Nós até andamos trocando mensagens natalinas nesse final de ano e desejo à família do Aldo que ele seja próspero, abençoado e tudo. Mas com relação à outra figura aqui citada, eu nunca fiz nada a ele. E se ele não gosta de mim é porque ele é frustrado na vida política. Se ele não gosta de mim é porque ele nunca venceu uma eleição, porque eu mal o conheço, né? E eu sei que ele já disputou eleição, já tentou ser candidato a deputado federal, governador, presidente da República, vereador, prefeito, já tentou de tudo e parece que não teve sucesso em nada. Então, claro, fica aí todo cheio de inveja, desejando mal para as pessoas e com provocações que eu nem tomo conhecimento dele. O Davi da Vila Industrial, ele quer a opinião sua. Ele fala, Carlão, tem partido pregando imposto único. Essa era uma propositura era do PL antigamente, né? Você é contra ou a favor? Eu sou a favor de que o país tenha menos impostos, uma carga tributária menor, porque é uma carga tributária criminosa. O Brasil é um dos maiores cobradores de impostos do mundo. E passou da hora do Brasil limitar essa carga tributária e também cobrar dos empresários que também reduza os seus preços, porque não basta só o governo federal, a exemplo dos carros que o governo deu aí, isenção de IPI, e os carros brasileiros continuam sendo um dos mais caros do mundo. É preciso também que os empresários, é preciso também que
o pessoal também colabora, porque não basta só cobrar do governo, para o governo reduzir impostos, enquanto ele reduz aqui, passa a cobrar ágio, passa a colocar mais um opcional no veículo e os impostos vão para cima. Eu estou falando de carro, agora imagina o arroz, o feijão, o óleo, o vinagre, o sal, quantos impostos, né? Então, de fato, o governo vem praticando um verdadeiro assalto com tantos impostos. E bateu o recorde esse ano. Eu entrevistei outro dia aqui o delegado da Receita, extremamente inteligente, né? Ele estava preocupado, ele falou, Duda, eu acho que vai cair a arrecadação esse mês e tal. Olha, bateu o recorde dos últimos anos outra vez. A arrecadação de impostos no Brasil é recorde em todos os sentidos, né? Que mostra que o país realmente não está em crise, não. A crise está chegando, mas não está ainda, porque o último de janeiro foi recorde de imposto outra vez. Que barbaridade, é muito imposto mesmo, é muito Professor, imposto. Falando em imposto, no caso de Agudos, por exemplo, eu fui prefeito durante 8 anos, e quando eu recebi a prefeitura, eu pedi à Câmara autorização para reduzir os impostos, já daquele primeiro ano, em 30%. E mantive os 8 anos de mandato congelado. Sem aumentar, Tá certo? Por quê? Eu entendia que o povo já pagava o imposto exagerado e até o IPTU exagerado. Então, eu não aumentei os impostos, reduzi em 30% e a prefeitura não foi afetada. Pelo contrário, a cidade continuou caminhando e o povo continuou... Agora, com o Everton, nos 4 primeiros anos, ele aumentou o imposto lá, Carlão? Também manteve por mais 2 anos os impostos congelados no mesmo nível daquilo que eu já havia mantido, e no terceiro ano deu um pequeno reajuste, um reajuste que eu posso chamar até de insignificante, para poder compensar pelo menos o boleto bancário. E esse ano, como é que foi? Esse ano continua também um imposto bastante reduzido. Professor, é insignificante o que Agudos tem aumentado, aumentou com relação a 2011 e agora 2013, que não saiu ainda, mas o aumento vai ser insignificante. Porque Agudos não tem dívida, né, Carlão? Realmente, o que mata são dívidas bancárias. Quem tem isso está desgraçado nesse país, né? Agora, olha, professor, com relação a impostos, o país paga imposto demais. E o empresariado precisa também ter uma outra noção. É como disse aqui no caso dos veículos. Como pode, com isenção de imposto no país, os nossos veículos são os veículos mais caros do mundo. Né? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, precisa ser repensado, não só por parte do governo federal, como por parte do empresariado. O carro é um absurdo, né? É um absurdo. E a verdade é uma só, né? Você vê, o governo tirou a ajuda de IPI dos carros, né? E as montadoras estão produzindo menos e o desemprego continua diminuindo, provando isso que hoje essas montadoras não empregam ninguém mais, é tudo automático. Na Alemanha, Carlão, um cara monta um carro, só para manejar a robótica. Aqui no Brasil, precisa 3, o que é pouquíssimo, né? 3 operários montam um carro. Na Alemanha é um só. A prova é uma só. O governo fica dando dinheiro, e hoje elas geram muito pouco emprego, as montadoras de carro. É tudo robotizado. E as firmas de serviço que o governo podia favorecer, que essas sim colaboram para não ter desemprego no país, aí ele não faz nada. Aí o governo não faz nada. Esse é um dos pontos negativos que eu acho na administração da Dilma, que na grande maioria das coisas me agrada muito a administração da Dilma. Eu acho que ela é muito mais séria do que foi o Lula na minha ótica. Eu gosto da Dilma, eu gosto dela. O Pedro Valentim dá uma cacetada no seco. Ele fala assim: Carlão, você é a favor ou contra o casamento gay? Pensa para responder, hein? Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade em responder. Eu quero dizer que tenho amigos, tenho parentes que têm essa opção. E eu devo respeitá-los. E assim como também eles respeitam a minha opinião, tá certo? Eu, evidentemente, acho que não deveria ser feito um casamento gay. Eu não concordo com o casamento gay. Faz uma sociedade no serviço. Só que agora está autorizado, viu? Professor, Agora o cartório que falar não vai para a cadeia. Professor,
eu professo uma fé onde eu aprendi ali que não se deve haver esse tipo de conduta. Então é assim que eu não tenho, não é porque eu sou candidato, não é porque eu sou político, é que eu vou concordar com isso daí. Eu digo o seguinte, nós temos que amar a todos. Tenho amigos, tenho parentes que têm essa condição, tenho amor por todos eles, sou tratado com amor por todos eles, mas eu não concordo com a união entre dois homens, entre duas mulheres, eu não concordo, tá certo? Evidentemente, aqueles que estão ouvindo não gostam, serão críticos, mas essa é a minha opinião. Não estou aqui para passar aqui mensagem mentirosa, não estou aqui para dizer que pactuo com isso. Em hipótese alguma, Deus deixou claro que isto ele não permite, e eu vou ficar com a palavra de Deus. O Estado que é laico, eu acho assim, porque só o jeito que é discriminado o homossexual é uma pena. Eu acho que se isso resolve a situação, que seja isso, é uma realidade que não pode fugir. Ninguém vai deixar de ser gay discriminando os gays. Agora, mas eu acho que na sociedade civil, bastava fazer um contrato social entre duas pessoas, tudo que tem, mas o Estado fez, eu acho que... Professor... Você sabe o que é, Carlão? Na hora que você começa a raciocinar, olha, no mundo isso, não estou falando de Brasil, o maior número de suicídios em porcentagem eram nas comunidades gays, de AIDS, de doença, Por quê? Porque eles eram discriminados de uma maneira que é uma desgraça, coitado do cara, o cara tem essa opção. Você está entendendo? É a opção dele. Por que ser discriminado? Acho que se ele quer constituir o relacionamento dele, o Estado tem que dar. Agora a igreja é outra coisa. Aí é fé de cada um, eu não vou me intrometer nisso daí, não é isso? Professor. Agora o Estado civil tem que regularizar a situação dos gays. Eu sou totalmente a favor. O que eu não posso aceitar, o que eu não engulo, são pessoas na rua agredindo. Agressão, porque o cara é gay, a vida é dele, ele tem o direito de fazer da vida dele o que ele bem entender, tá certo? É inadmissível a agressão, é inadmissível dar porrada, pancada, isso é coisa de monstro. Isso é crime. Isso é coisa de monstro, isso é coisa de crime, isso é coisa de marginal, tá certo? Agora, Mas não é só isso, viu, Carlão? Às vezes o menino, ele tinha essa opção, eu que estou dentro de escola, própria família, o jeito que tratava, entendeu? O menino às vezes brilhante, inteligente, totalmente, entendeu? Então eu acho que a sociedade tem que aceitá-los como eles são, eles têm que viver na comunidade, eles têm que serem médicos, engenheiros, dentistas, artistas e etc. Tem que ter os relacionamentos que eles querem, tem que regularizar esse relacionamento. O Estado tem que olhar por isso. Agora a parte religiosa não é do Estado. Aí eu acho que aí é convicção religiosa de cada um. Entendeu, né? Professor, exatamente essa convicção religiosa que é por este motivo que eu digo que eu não concordo com esse casamento gay. Por outro lado, todos nós temos que respeitar. O cidadão, ele só não pode me obrigar, se eu fosse, por exemplo, um pastor de igreja, a fazer o casamento dele. Tá certo? Eu só não sou obrigado a concordar com aquilo que ele quer, mas eu devo respeitar e ele também me respeitar. E eu digo para o senhor que eu não tenho nenhuma dificuldade em conviver com gays. Pelo contrário, tenho com todos eles o melhor relacionamento. Sou querido por eles e eles me querem bem, tá certo? Isso não muda o nosso relacionamento, isso não muda o nosso tratamento em hipótese alguma. O Marcos do Jardim Bela Vista, olha, Carlão, eu gostaria do seu endereço para poder te mandar uma carta. Meu endereço em Agudos, Rua Paulo Nelly, não esqueça o número, Rua Paulo Nelly, número 24, Jardim Santa Terezinha. Rua Paulo Nelly, Jardim Santa Terezinha, número 24, CEP 17120. Repete. Rua Paulo Nelly, número 24, Jardim Santa Terezinha, Agudos. Agudos. CEP 17120-000. Tá aí, Marcos. O Reginaldo da Vila São Paulo. Carlão, no Jardim Ivone assaltaram uma rua com 4 postes da força de luz no meio da rua. É verdade. Que estão lá até agora. A prefeitura diz que é culpa do CPFL. A CPFL diz que é culpa do Papa.
e a população está ali correndo riscos de se envolver em um acidente grave com os postes no meio da rua. Você, como ex-prefeito, acredita que isso é responsabilidade de quem? Já que aqui não se acha o culpado para esse absurdo. Incompetência, safadeza, canalice da CPFL que não caminha de acordo com os interesses da população, de acordo com os interesses de uma cidade, onde toda cidade são seus clientes. Eles deveriam respeitar mais a sociedade, deveriam respeitar mais o cidadão, ter gente o suficiente para executar o serviço, tirar um poste do meio da rua. A prefeitura leva o asfalto e a CPFL não é capaz de ter um caminhão com um funcionário suficiente para ir lá e retirar esses postes. Nós sofremos bastante em Agudos também, mas o prefeito deveria fazer como fiz. Essa é a minha sugestão. Cada um tem sua forma de governar, tá certo? Em Agudos, o prefeito lá, meu sobrinho, tem uma forma de governar que não é a mesma forma minha. Cada um tem sua forma de governar. Mas em Agudos, quando eu fui prefeito, que eu pedia para a CPFL fazer um serviço e que ela não fazia, eu suspendia o pagamento da energia da cidade. Vinha aqui na TV Prevê, procurava o Jornal da Cidade, procurava as rádios, as emissoras de Bauru, dava um pau na CPFL. No outro dia, professor, ia a diretoria inteirinha no gabinete pedindo, pelo amor de Deus, para com isso. Então vocês trabalham, tira essa porcaria do poste no meio da rua aí, que se me acontecer um acidente eu vou responsabilizar vocês. Então a culpa não é da prefeitura, a culpa é da CPFL, cuja prefeitura, para retirar um poste do meio da rua, paga uma taxa caríssima para retirar esse poste. Aquele cabo telefônico também pendurado por uma abraçadeira pela empresa de telefonia, também cobra 3 vezes o que a CPFL cobra para retirar o poste. É uma safadeza. Telefonia, CPFL, Sabesp, é duro de lidar com esse povo. Esse povo não presta serviço de qualidade para a população e enche o saco da prefeitura. Se eu sou o prefeito de Bauru, suspendo o pagamento, anuncio na TV e o prefeito de Bauru tem uma força muito grande. Imagina se ele dá uma entrevista dessa aqui, ó, está suspenso o pagamento de tudo que a prefeitura tem que pagar mensalmente para a CPFL. Eu duvido que eles não providenciam a retirada urgentemente. O Alan Tapeceiro diz que é presidente do conselho do DAI. Ele fala: Carlão, encerraram o seu momento político em Agudos. É por isso que o senhor pulou para cá? Não, como encerrar o momento político em Agudos? Eu vivo de um momento político muito bom. Eu vivo de um momento político onde eu não disputei a eleição passada, porque eu tinha a pretensão de disputar a eleição em Bauru de prefeito, e que depois não me tornei candidato. E agora deixei a prefeitura para preparar uma candidatura a deputado federal. Pelo contrário, volto a dizer a você, Alan, dá uma voltinha em Agudos, pergunta sobre o Carlos Ottaviani, e você vai saber se o Carlos Ottaviani é querido ou não pela população e se o meu momento político está encerrado. Eu quero dizer a você que eu tenho muito gás para queimar ainda e sou amado e querido pelo eleitorado, pelos amigos da minha cidade. Aqui o Luiz Nicola, eu conheci o pai e a mãe do Luiz Nicola outro dia, viu, Luiz? Tá o maior orgulho do Luiz, fico muito feliz com isso aí, né? E assiste o nosso programa aqui e falou: Duda, sou a mãe do Luiz Nicola. O Luiz Nicola sempre faz perguntas muito inteligentes aqui na TV Prevê. Boa tarde, professor e Carlão. Gostaria de saber do grande Carlão se o incentivo a novas empresas na cidade de Agudos ainda é atraente. Tenho um grande amigo que levou sua empresa de moda íntima feminina para a Bela Agudos. E também parabenizar pelo belo distrito industrial, realmente de primeiro mundo. Aproveito e falar isso. De fato, nós temos recebido... Está crescendo bastante lá do distrito industrial. Nós recebemos muitas empresas e ainda no jornal de hoje tem a publicação, tem nos classificados de hoje, a publicação de atos do prefeito, aprovado pela Câmara, de mais concessão de área de terra para empresas se instalarem em Agudos, e nós temos recebido lá bastante solicitações de áreas para implantação de novas indústrias em Agudos, que vem, claro, a gerar mais empregos atendendo à nossa necessidade do povo. Eu deixei, essa daqui é a última coisa que eu vou fazer, até porque o tempo já esgotou, Carlão, mas só para registrar, porque não tem nada a ver com o Carlão isso. O Marcos Eduardo Monteiro, da Bela Vista, ele reclama que a Avenida Nuno de Assis está um breu há 15 dias.
entre Araújo Leite e o Fórum. CPFL Prefeitura. Vamos iluminar o local? Está aqui feito o registro do Marcos Eduardo Monteiro. Ô, CPFL. Né? Professor, a CPFL agora está transferindo aquilo que é da sua responsabilidade, levar mais prolongamento de energia elétrica, cuidar das lâmpadas queimadas da cidade. Eles agora querem deixar tudo isso a cargo da prefeitura. Eles não cuidam do que é deles, mas mandam uma conta caríssima todo mês para que a cidade, para que o fruto dos impostos dos munícipes sejam pagos para a CPFL a peso de ouro a iluminação pública. E depois até as lâmpadas queimadas eles não trocam, porque isso diz eles que gera um tremendo prejuízo para a empresa CPFL. Isso é um absurdo. É um absurdo eles terem comprado do Estado, essa empresa de energia e hoje vim tratando toda a população dessa grande região onde a CPFL domina, tá certo? Com esse tamanho de descaso. O que nós precisamos é parar de pagar a conta de energia da cidade. Aí eles vão respeitar as cidades e a solicitação dos moradores. Ainda bem que eu olhei aqui no meu celular, o que o Aldo ele chama de um torpedo aqui, ó. Ele fala: Carlão, a oposição em Agudos foi comprada? Não, a oposição não foi comprada, pelo contrário. A oposição em Agudos vendo o trabalho dos dois governos, quando fui prefeito da cidade, a oposição em Agudos vendo o trabalho também do atual prefeito, a oposição resolveu também apoiar o atual prefeito, não lançando candidato a prefeito. Tanto é que dos 13 vereadores da Câmara Municipal, os 13 que foram eleitos são do lado e do grupo do atual prefeito. Então não tem essa de comprar oposição. Pelo contrário, tá certo? Você pode até de uma forma sacana, desonesta, malandra, comprar um ou outro canalha. Mas isso não é regra. A gente não pode sair por aí oferecendo dinheiro para as pessoas. Nós temos que conquistar. Conquistar como? Através de um trabalho sério, decente, como foi feito e veio acontecer com a candidatura única do atual prefeito. Você viu o escândalo lá envolvendo o Chalita agora lá? Que barbaridade, hein? Quando foi secretário da Educação do Estado de São Paulo, envolvido por uma escola. Professor, milhões de dólares. A gente no cargo de executivo, a gente sofre por parte de muitos canalhas, muitos malandros. Parece que eles devem imaginar que na testa do comandante do executivo está escrito ali que o sujeito é corrupto. E chegam, eles sentam à sua frente, quando você recebe, e já chegam te ofertando propinas, já chegam te propondo agrado. Se você não tiver o temor dos homens, se você não tiver o temor principal de Deus, o temor da sua consciência, você entra na sacanagem, você entra na malandragem, porque o pessoal é duro mesmo. A tentação é grande, é que a gente tem medo de Deus. A gente tem medo da consciência, porque ainda que ninguém te veja na sua malandragem de porta fechada, a sua consciência está te vendo, e Deus, a sua consciência está te acusando, e Deus está vendo os seus atos, se você foi justo ou não, se você foi malandro ou não, se você foi bandido ou não, tá certo? Então, eu quero dizer que a gente tem aí, graças a Deus, no nosso caso, a consciência do dever cumprido. Deus tem nos dado a oportunidade de governar a cidade por 4 oportunidades, porque somos honestos na cidade, 4 mandatos. Ninguém fica tanto período, um período tão grande assim, se ele não for correto, honesto, trabalhador, decente, com a confiança do povo. E em Agudos, graças a Deus, isso tem acontecido. Carlão, mais alguma coisa? Eu quero agradecer ao professor, à TV Previ pela oportunidade, dizer aqui que me alegro em estar aqui nesta casa e dizer do carinho que a gente tem por todos. E repetir aqui que tenho amigos que têm opção opção sexual diferente da minha, que tenho por eles amor, carinho, tenho parentes com essa opção e devo respeitá-lo. A única condição é que eu não concordo com o casamento, é a única condição, porque de uma forma cristã, assim, aprendi. Mas não tolero a violência, não tolero a discriminação, não tolero a agressão com essas pessoas, pelo contrário, são pessoas amáveis que nos tratam com amor, com carinho, e assim a eles nós devemos nos dirigir com o mesmo amor e carinho que eles nos dirigem. Bom, obrigado, professor, Carlão. Um abraço. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Previ. Tchau.